Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais uma contribuição para o nosso canal aí no YouTube. Nós temos aí o trabalho de senhoras, onde foi pedido para que fosse feito uma associação dos títulos gloriosos do Senhor Jesus, registrado nos primeiros versículos de cada uma das 4 primeiras cartas ali do livro de Apocalipse. Em seguida, fazemos uma aplicação, ver os aspectos doutrinários do período de cada igreja. O objetivo do Senhor com esses ensinamentos é que possamos estar nos fortalecendo nesse período nosso de caminhada, onde o Senhor Jesus ele está às portas. Então, se os irmãos verem cada carta, o Senhor se apresenta, ele dá um tempo para que haja o arrependimento, para aqueles que não estão fazendo, comecem a fazer, para aqueles que pararam, comecem a andar, para aqueles que estão fazendo errado, conserte o que estão fazendo. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que salva, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, um Deus que leva o homem para morar na eternidade. Então, o que nós temos aqui é muito interessante. A revelação, ela faz com que os mistérios do Apocalipse não nos meta medo. Pelo contrário, a revelação do Espírito Santo nos dá ânimo quando os mistérios do Apocalipse é trazido aos nossos ouvidos. Por quê? Porque quando nós ouvimos os mistérios revelados através do Espírito Santo, a gente consegue entender que há um tempo que Deus ele dá para que o homem possa se consertar. Então, se os irmãos pegarem no início lá, quando Deus anunciou ali, através de revelação aos ouvidos de Noé, a destruição da terra com o dilúvio, o Senhor deu um período para que Noé construísse a arca. Também não é diferente conosco aqui. O Senhor está nos revelando que o que estamos fazendo, aqueles que estão fazendo errado vai ter o período para consertar, aqueles que estão fazendo certo vai ter o período para continuar fazendo certo, aqueles que pararam de fazer vai ter a oportunidade de voltar a fazer novamente. Então, o objetivo da revelação é exatamente esse, é clarear o momento profético que nós estamos vivendo para que nós não venhamos perecer aqui nesta vida e até mesmo na vida lá na eternidade com o Senhor também. Então, a gente precisa muito estar atento a esses mistérios que está sendo revelado para a igreja nesses últimos dias. Amém? Então, nós vamos aqui à primeira igreja, o título maravilhoso aqui que foi usado aqui na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi o início, é a igreja aceitável do Senhor, a igreja que iniciou as doutrinas, que estabeleceu tudo. A gente sabia que o inimigo estava ali se opondo contra essa doutrina, contra a doutrina do Pai, a doutrina do Filho e a doutrina do Espírito Santo. Então aqui o Senhor ele se apresenta, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas aqui tem a aplicação aqui na própria palavra, ela explica sobre isso, né? A 7 estrelas, ela representa os anjos, né? Os anjos que hoje é representado aqui na terra como os ministérios, né? O ministério que é aquele ser ministrador, é aquele ser que é responsável pela conduta da igreja, pelas doutrinas, pela profecia, é o ministério. Então, nós não estamos aqui representando o ministério da igreja como um ser celestial que é um ministrador que vem do céu para a terra para agir em favor do homem. Não, nós estamos falando de uma ação que Deus faz através dos nossos pastores, dos ministérios que foram levantados aqui. Entendeu? Então algumas pessoas não entendem isso e ficam confundindo, vão procurar, consultar o Google e acaba batendo as informações, acaba havendo divergência, vai haver atrito, porque nós estamos fazendo aplicações proféticas. Nós não estamos aqui, nós não somos ministros de letra, nós somos ministros de uma nova aliança, onde o Espírito Santo revela e nós somos somente a boca de Deus que transmitimos a revelação do Espírito Santo. Então, essas 7 estrelas aqui representam exatamente os 7 anjos que estavam em cada igreja, os 7 ministérios que estavam em cada igreja. Então, o Senhor Jesus aqui, ele diz que ele é exatamente aquele, né? Aquele que tem em sua destra, que tem na sua presença
as 7 estrelas. Ele está mostrando aqui que ele é o centro de cada ministério. Ele é o alicerce da vida de cada pastor, de cada igreja, de cada ministério. Os 7 castiçais aqui representa as 7 igrejas. Ele está dizendo que ele passeia no meio das igrejas. Ele passeia no meio das igrejas. Então a gente vê como aspecto doutrinário aqui, né? A gente vê que não pode sofrer os maus. Fala exatamente de suportar. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. E tu os achastes mentirosos. O Senhor Jesus é aquele que ele tem os olhos que tudo vê, como chama de fogo. Ele passeia no meio da igreja. Ele sabe, ele conhece o fiel e ele conhece o infiel. Ele sabe quem é o trigo e ele sabe quem é o joio. Ele sabe que aqueles que não suportam os maus aqui, que não aceitam esses ensinamentos, que não aceitam as doutrinas de Jezabel, essas coisas que vêm de fora para dentro, o Senhor ele conhece todas as coisas. Então o aspecto doutrinário aqui é exatamente esse. Ele sabe, ele conhece a igreja. Ele sabe exatamente aquele que diz ser crente e não é. Aquele que se diz ser apóstolo e não é. Então, ele é aquele que passeia no meio da igreja. Então, vai chegar uma hora que toda obra vai ser provada, segundo a palavra. Aquilo que for madeira, o que for feno e o que for ouro. Então, vai chegar exatamente este momento, que aqueles que estão aqui no oba-oba, ele vai ser provado com fogo. E eles vai ouvir do Senhor esta palavra. Aqueles que se dizem ser crente e não são. Os maus crentes aqui, os irmãos já sabem mais ou menos como é que funciona. Temos muitos aí dessa forma. Na igreja de Esmirna, o Senhor Jesus, ele sentiu o título aqui que foi usado para representá-lo. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, louvado seja o nome do Senhor. Olha que título maravilhoso. Aquele que venceu a morte. O título seria exatamente esse. Aquele que venceu a morte. O primeiro e o último. Aquele que estava lá no início, na criação. É o mesmo que está aqui agora finalizando o projeto. Jesus que iniciou lá o projeto é o mesmo que finaliza aqui o projeto, dando ao homem a vitória. Então o aspecto doutrinário aqui tem a ver com o título, irmãos. Tem a ver com o título. Por quê? Porque a igreja de Esmirna ela foi marcada pelo sofrimento. Ela foi marcada pelas perseguições, pela pobreza e em seguida a morte. Só que o Jesus que se apresentou para ela aqui é um Jesus que venceu a morte. Um Jesus que passou as perseguições, que não teve riqueza. Jesus não teve riqueza. Pelo contrário, Jesus trabalhava e vivia ali exatamente da misericórdia do Senhor. Ele tinha o seu trabalho, vivia do seu próprio sustento, mas não era um homem rico, não era um homem de posses e de bens. A própria Bíblia fala que o objetivo dele não era exatamente esse. Mas Jesus ele tinha o trabalho, a igreja também aqui de Esmirna tinha o trabalho. Porém não tinha essa riqueza porque era confiscada ali pelo próprio Estado, pelo próprio o povo ali daquela época. Se fosse crente, tivesse bens, eles tiravam para que o povo viesse a se corromper, a se vender. Mas a igreja se manteve firme. Então, o Senhor Jesus aqui, ele se apresenta como aquele que ressuscitou dos mortos. Então, essa igreja aqui, ela tinha como aspecto doutrinário exatamente isso, a certeza de quem estava com ela era um Jesus que ressuscitou dos mortos. O próprio Paulo também fala sobre isso. Para mim, hoje, o morrer seria ganho, né? E o viver Cristo. Por quê? Porque a gente sabe que aquele que morre com o Senhor Jesus hoje é um grande sinal que ele vai alcançar, ele vai ressuscitar para estar com o Senhor na eternidade. Então, essa igreja aqui, ela tinha esse aspecto doutrinário por causa do sofrimento. O Senhor Jesus se apresenta para eles como o primeiro, o último, que não haveria outro depois dele, que foi morto e reviveu, louvado seja o nome do Senhor. Não é diferente no meio da igreja hoje. No meio da igreja hoje a gente sabe que nós não estamos aqui para nos alicerçar neste mundo, para criar riquezas desta vida. Não, a própria Bíblia orienta para que nós venhamos juntar tesouro no céu, porque lá nem ladrão, nem a traça corrói. Mas aqui sim,
tudo destrói. E a Bíblia diz para a gente ter cuidado com o amor a essas riquezas, com o amor ao dinheiro. Porque o amor a essas coisas é o mal para todo homem. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a gente sabe que o objetivo da igreja aqui na terra não é esse. Amém? Na igreja de Pérgamo, do casamento pervertido. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então aqui o Senhor Jesus já se apresenta como um Jesus que tem a espada, né? Diz aquele que tem a espada. Então Jesus não tem, aqui não está dizendo que ele tinha os ensinamentos errôneos. Não, ele tem a espada, ele tem a palavra que uma hora ela é inspirada e outra hora ela é revelada. Por quê? Por que Jesus tem a palavra inspirada e tem a palavra revelada? Porque tem momentos que a palavra inspirada vai mover o homem do estado que ele se encontra. Mas a palavra revelada vai penetrar na alma. Vai penetrar na alma. Então é aquela questão de a palavra convence. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então se você pegar a palavra inspirada, na maioria das vezes vai mover as pessoas, mas não vai convertê-las. Porque o que converte a alma é a palavra revelada. Então o que nós temos que tomar cuidado é exatamente isso. A palavra inspirada, ela não penetra na alma. Ela não penetra na alma. Ela não leva o homem para a eternidade. Não. Mas o que leva o homem para a eternidade é a junção da inspiração com a revelação. Você junta os dois e aí você vê o resultado da salvação. O aspecto doutrinário é contra eles batalharei com a espada da minha boca. Havia nesse período aqui os ensinamentos de Jezabel. Então o Senhor Jesus ele deixou um ensinamento claro aqui, que para esses que viviam esses ensinamentos contrário à doutrina, o próprio Senhor vai batalhar contra eles com a própria espada da boca. O que é a espada da boca do Senhor Jesus? É a verdade. Então vai chegar um momento em que todos vão ser confrontados com o Espírito da verdade. Isso é doutrina, né? Isso é um aspecto doutrinário que ficou claro para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo ficou bem clara essa mensagem para ela, que eles seriam confrontados, tanto os que viviam, os que guardaram ali, que não se contaminaram, seriam confrontados também pela espada da boca do Senhor, pela espada da verdade. Assim também como aqueles que viviam também as doutrinas de Jezabel. Então, não tem como fugir da verdade do Senhor. Toda obra vai ser provada, como nós já falamos aqui. Se os irmãos pegarem para observar, o fogo fala exatamente da palavra que sai da boca do Senhor, que vai provar a madeira, que vai provar o fêmur e que vai provar o ouro. Mas aqui a gente vê que havia um pequeno grupo dentro da igreja de Pérgamo que era ouro. Era um povo que quanto mais provado, quanto mais vinham os falsos ensinamentos, eles se mantinham firmes. Eles se mantinham firmes. Aqueles que se corromperam é madeira e é fêmur. Fogo de palha, né? E a madeira é consumida pelo fogo. Mas o ouro não. Quanto mais fogo, mais vai ser refinado, mais valor vai ter. Temos também aqui a igreja de Tiatira. Aqui o Senhor Jesus ele se apresenta como isto diz o Filho de Deus, o que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, louvado seja o nome do Senhor. Latão reluzente, aqui a gente vê como o justo juiz. Jesus não vai vir aqui nos cobrar nada do que antes ele nos ensinou. Não, ele não vai vir aqui, olha, eu vou cobrar isso aqui, mas o Senhor não nos ensinou isso. Então todas as cartas aqui os irmãos vai verem que o Senhor Jesus ele falou, ele mostrou qual era o pecado, qual era o problema, deu um tempo para que o povo consertasse. Então ele é um justo juiz. Ele não vai julgar o homem sem antes mostrar para o homem que ele veio, falou, ensinou e revelou, porém o homem não quis dar ouvido à sua palavra. Então, o justo juiz aqui, os olhos como chama de fogo, é aquele que vê todas as coisas. Assim como ele é aquele que passeia no meio das igrejas, né? Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele vê
o coração do homem, ele conhece a vida do homem, ele sabe do pensar, do falar, do deitar de cada um de nós. Não tem como o homem enganar o seu Criador. Então, o aspecto doutrinário é o conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Essas últimas obras aqui são maiores do que as primeiras, por quê? Porque as primeiras obras que eles fizeram aqui foram uma obra movida por os ensinamentos de Jezabel. Foi por isso que se tornou maior, porque houve ali um povo que deu ouvido ainda àquilo que estava fazendo, a palavra que o Senhor estava dando agora, né? O Senhor aqui ele se apresenta para esta igreja, fala exatamente do objetivo, os olhos como chama de fogo. Então, a primeira obra que eles fizeram lá foi uma obra dessa forma, uma obra onde eles não sabiam o que fazer agora para retornar. Por quê? Porque os ensinamentos de Jezabel entrou no coração. Os ensinamentos de Jezabel tirou ali do coração do povo do Senhor a alegria, tirou do meio do povo do Senhor a certeza de salvação. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Então Jezabel destruiu a igreja. Ficou ali um pequeno grupo. E aquele pequeno grupo ali que foi mantido ali com a sã doutrina, eles tiveram a recompensa deles. Eles tiveram a recompensa. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, a igreja aqui da época de Tiatira, aqui, ela foi uma igreja que ela sofreu a questão desses falsos ensinamentos de Pérgamo. Então, na hora que ela ouviu essa palavra do Senhor, os elogios, que para cada igreja que o Senhor fazia o seu elogio. Mas aí, quando chegou esse elogio aqui, ela começou agora a fazer diferente. Aí o próprio Senhor fala sobre isso, que as tuas primeiras obras são maiores do que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Não é diferente também na vida da igreja agora. Nós estamos vivendo um período que a experiência do meu pai não vai me salvar. A experiência do meu pastor não vai me salvar. A experiência do meu diácono não vai me salvar. A experiência da minha esposa não vai me salvar. A experiência do meu amigo não vai me salvar. O que vai me salvar é a minha experiência com Deus. Talvez vivemos um período aí vivendo com uma multidão. Onde está Jesus? Não, está ali. O que ele está fazendo agora? Então, não vai ser isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar é o tocar nas orlas da veste de Jesus. É o viver a nossa própria experiência. É defender a bandeira da eternidade. Como é que é defender a bandeira dos céus? É pregando o evangelho, é orando, é jejuando, é madrugando, é fazendo atividades que geram santificação. Então, nós não estamos aqui para poder viver com a experiência do presbitério, com a experiência do pastor, com a experiência do diácono. Não, nós precisamos viver a nossa experiência de salvação. Que aí sim, as nossas últimas obras vão se tornar maiores do que a primeira. Que obras são essas? São obras, está aqui descrito aqui. Olha só, caridade, serviço, a fé, a paciência. Tudo isso é obra. Tudo isso é obra. O amor, a misericórdia, a oração. Amém? Essa é uma pequena contribuição que nós temos para os nossos irmãos. Espero que tenha ajudado a vocês aí. E deixo aqui o nosso agradecimento a todos. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.